Pois é. Nós vamos conversar aqui no estúdio da Rádio Trânsito Caçula de Pneus com o prefeito João Dória. Anunciamos durante a semana para que os ouvintes também participassem, mandassem mensagens. É o terceiro prefeito eleito que nós entrevistamos nos estúdios nesses 10 anos de história da Rádio Trânsito Caçula de Pneus, falando sobre trânsito, sobre mobilidade, nesta que é a maior cidade da América Latina, né, prefeito? Seja muito bem-vindo. Dani, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes aqui da Rádio Trânsito Caçula de Pneus. Prefeito, nós vamos começar falando sobre as mortes no trânsito. As mortes por atropelamento tiveram comparação com o mesmo mês do ano passado. São dados que foram recentemente divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, é o InfoSiga, e que são coletados com base nos registros dos boletins de ocorrência da polícia. Essas ocorrências subiram de 26 em fevereiro de 2016 para 38 em fevereiro desse ano. Como o senhor avalia esse resultado e há um plano, especialmente na atenção com o pedestre, né? A gente está falando de atropelamentos. Dani, especialmente em relação aos pedestres. E há um esforço da Prefeitura de São Paulo, através da Companhia de Engenharia de Tráfego, para a diminuição destes acidentes e dos atropelamentos. Primeiro, melhorar a sinalização. Depois, com as lombofaixas, que são mais seguras e mais adequadas. Nós estamos implantando já gradualmente lombofaixas em todos os cruzamentos mais perigosos da cidade. É um investimento grande, está sendo feito gradualmente, mas é uma das formas que melhora a atenção do motorista e a atenção do pedestre. E terceiro, campanhas. A utilização de campanhas. A primeira começa agora, no próximo mês de abril, utilizando rádio, inclusive a Rádio Trânsito Caçula de Pneus, porque tanto pedestres quanto motoristas, ciclistas e motociclistas precisam melhorar a sua educação no trânsito. Muitos dos acidentes que ocorrem, sobretudo de atropelamentos, é a falta de obediência à sinalização e a imprudência de motoristas e, lamentavelmente, também de pedestres. Senhor prefeito, bom dia. O senhor acha que o aumento das velocidades nas duas marginais pode ter dado para o motorista alguma sensação assim, de liberdade que possa mudar o comportamento desse motorista em outras vias da nossa cidade? Não. Não há nenhuma correlação com São Paulo e procurado instruir também, sobretudo ganha-pão no ir e vir, porque fazem transporte de cargas, transporte de mercadorias. Esses são os usuários mais constantes das vias paulistanas, incluindo as marginais GT e Pinheiros. Agora sim, falando sobre as marginais. Tivemos um aumento aí das velocidades nas marginais, mas e o asfalto? Demais, o que a gente mais recebe aqui são reclamações do asfalto em péssima qualidade nas marginais, e não só nas marginais, em toda a cidade. Sabemos que temos uma Operação Cidade Linda, que também contempla, em parte, o recapeamento, e queremos saber sobre a situação. Né? Foi, inclusive, uma situação que o senhor colocou em relação a movimentos bruscos nas marginais, né? Pessoal que não usa um retrovisor. Às vezes usa, né? Mas às vezes também o pessoal está fugindo de alguns buracos, porque as vias estão absolutamente acabadas em relação ao asfalto, né? E a planície em que os carros conseguem passar por ali. Dani, o asfalto da cidade de São Paulo deve ser o pior asfalto do Brasil, é uma vergonha. Nós herdamos isso, mas isso não diminui a nossa responsabilidade de resolver o problema. Herdamos mais de 5 mil buracos, isso só no eixo expandido, no centro expandido da cidade. Fora áreas periféricas, que provavelmente tem mais 5, 6, 7 mil buracos. Lançamos há 28 dias o programa Tapa Buracos. Diariamente são 720 toneladas de massa asfáltica, que são utilizadas por 32 prefeituras regionais para tapar buracos na cidade de São Paulo. E vamos começar agora, no mês de julho, a operação Asfalto Novo, para finalmente começarmos a ter algumas vias com asfalto novo. Há anos que São Paulo não tem uma via longa, ou seja, 2, 3 quilômetros de área de asfalto novo. Você não vai se lembrar de ter passado numa via, não numa avenida ou numa rua nova, mas numa rua ou avenida antiga que tenha sido recapeada. Não houve esse esforço por parte da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos fazendo, não é um esforço pequeno, é grande, dada a limitação de recursos, mas também, igualmente, com apoio do setor privado, nós vamos fazer isso. E vamos anunciar oportunamente quais serão as avenidas e as ruas que terão o RECAP, que é o programa do Asfalto Novo, a partir de julho deste ano. E prosseguir no programa Tapa Buraco. E, além disso, Dani, que a gente fala Dani de um lado, Dani de outro, e os ouvintes da Rádio Trânsito Caçula de Pneus. Nós fizemos um entendimento com as concessionárias de serviços públicos, a Sabesp, a Eletropaulo, a AS Eletropaulo e também a Comgás. Sobretudo a Sabesp,
aqui pessoalmente com o presidente da Sabesp, o Gerson Kelman, e pediu o apoio para que a Sabesp, primeiro, faça intervenções mais racionais nas ruas e nas avenidas. Depois, que a qualidade do asfalto seja completamente diferente daquela qualidade do asfalto que vinham utilizando até então, de péssima qualidade. Aliás, digo que talvez não seja nem culpa diretamente da Sabesp, mas da falta de fiscalização sobre os prestadores de serviços na camada asfáltica. Portanto, também teremos a melhoria na reposição asfáltica sempre que houver alguma manutenção na rede de saneamento básico através da Sabesp, ou na rede de gás com Comgás, ou rede elétrica com Eletropol. Em relação às marginais, tem algum plano de mudança total do asfalto das marginais? Porque é isso que a gente precisa. Neste momento, não. Isso custa uma pequena fortuna. O que é preciso é ter boa manutenção, jamais buracos nas marginais. Isso, a CET, nós triplicamos o número de agentes da CET, Dani, fazendo a fiscalização das marginais. Chamam-se anjos das marginais, inclusive com os novos veículos. Talvez você já tenha visto os veículos que nós conseguimos em doação da Mitsubishi, são 10 L200 que operam 20 horas por dia nas marginais, inclusive com faróis especiais, guincho, equipamentos especiais e até filmagem dentro do carro para permitir um atendimento mais rápido e mais eficiente à população. Colocamos 20 novas motocicletas, 10 doadas pela Honda, 10 pela Yamaha, portanto mais agentes motorizados, e melhoramos a fiscalização através dos radares. Os radares agora são utilizados também como câmeras para um monitoramento pela central da CET. Com isso, nós estamos diminuindo muito a incidência de buracos ou ondulações na pista que não tenham correção imediata por parte da Prefeitura de São Paulo. Agora, os buracos já começaram a ser tapados desde o início da gestão, mas, da mesma maneira que era realizado antes, o senhor comentou no início da gestão que tinha um plano de mudar radicalmente a lógica da Operação Tapa-Buraco, incentivar as empresas que, quanto menos buracos elas tapassem, mais elas ganhariam, porque hoje o que acontece é o inverso. Então, para elas, na verdade, é mais lucrativo que o buraco se abra com mais frequência. Isso vai mudar essa lógica? Já mudou, Dani. Isso foi fruto dessa nossa boa conversa com os presidentes dessas 3 concessionárias, Eletropaulo, Sabesp e Comgás, que foram conscienciosos e atenderam às solicitações feitas pela Prefeitura de São Paulo. E eu recomendei, inclusive, que eles contratassem uma empresa de engenharia que pudesse fazer a fiscalização desse trabalho, dividindo o custo, mas melhorando a eficiência do asfalto sempre que houver alguma intervenção no asfalto, em aprovação prévia, evidentemente, e rápida com a Prefeitura de São Paulo, para que as intervenções só fossem feitas quando absolutamente necessárias. E, ao serem feitas, serem bem feitas na sua reposição. Há ruas em São Paulo que parecem uma coxa de retalhos, né? E, além de coxa de retalhos, uma coxa de buracos, porque você tem ondulação, tem buraco, é um verdadeiro rali na cidade de São Paulo. Isso tem que mudar e, na nossa gestão, já começamos com tapa-buraco, volto a repetir, mas ainda não foi suficiente para uma mudança radical. Até a metade do ano, creio que sim, nesse volume de investimento de massa asfáltica será. E a partir de julho, começamos um amplo programa denominado Asfalto Novo. Senhor Prefeito, sobre a Operação Cidade Linda, a gente recebe mensagem aqui dos nossos ouvintes que passam ali pela Cruzeiro do Sul. Na Zona Norte, o asfalto está horrível. Por ali teve a Operação Cidade Linda, dia 18 de março, né? Isso. Com a limpeza, a pintura de faixas, tudo mais, só que o asfalto continua péssimo. E tem piores, Dani, tem piores. O ouvinte da Rádio Trânsito tem toda a razão de reclamar, e eu reconheço. Volto a repetir, nós herdamos essa situação, mas não importa. Hoje a responsabilidade é nossa, nós vamos ter que resolver o problema. Na Cruzeiro do Sul e a outras avenidas, a Anhamelo, então, é um rali, é uma coisa impressionante a quantidade. Você vai chacoalhando. Se você precisar fazer um bolo ou qualquer coisa, entra dentro do carro, leva a massa, porque até chegar no percurso, no seu destino final, a batedeira... For tomar um café, chega sem o café, né? Sem o café, você acaba o café, inunda você. Se você quiser fazer a leitura de uma mensagem, não dirigindo, que não pode, mas se você estiver no banco ao lado do motorista, quiser ler uma mensagem no celular, você não consegue, tamanha a trepidação. Então, a Cruzeiro do Sul está ruim, o asfalto mesmo. O que nós fizemos foi tapa-buraco nessa operação Cidade Linda, que é o que nós temos feito agora, é tapar buracos e minorar o problema, até que possamos fazer o novo programa do asfalto na cidade de São Paulo. Prefeito, táxis, Uber, Cabify, os taxistas querem saber, eles tinham marcado um protesto para essa semana,
mas decidiram cancelar porque entendem que ainda há abertura para uma conversa com o senhor, antes de um protesto. Há planos de mudanças. Tinha um limite aí quando a gestão anterior autorizou o Uber a funcionar na cidade de 5 mil carros. A gente sabe que de longe a gente não atingiu esse número. As lideranças do Uber dizem em torno de 100 mil carros circulando. Quer dizer, estamos aí... as informações são do Uber, né? Exatamente. A prefeitura vai se posicionar sobre esse tema? Algo vai mudar? Há chances de, por exemplo, o aplicativo voltar a ser proibido? Não. Primeiro, diálogo muito aberto com os taxistas, através do seu sindicato. Eles já estiveram 2 vezes conosco. A conversa foi muito positiva. Nós já reduzimos, inclusive, as taxas que são pagas pelos taxistas na renovação das suas licenças, nas novas licenças, o táxi preto, atendendo às reivindicações feitas pelo Sindicato dos Taxistas. Aliás, reclamações e observações muito legítimas. Mas também é legítimo que os aplicativos continuem existindo. Nós não podemos estabelecer esse tipo de limitação de proibir o funcionamento do Cabify, do Uber, do 99 Táxis, ou outro, o Easy Taxi, ou outros. Eles geram empregos e geram oportunidades, inclusive, para pessoas que sobrevivem diante desse tipo de serviço. Mas eu reconheço que para os 37 ou 38 mil taxistas na cidade de São Paulo, mas o maior agravante disso não é a cidade, é a economia do país. E 3 anos de recessão econômica. Aliás, produzida pela dona Dilma Rousseff e esse ilustre Luiz Inácio Lula da Silva, que entregaram o Brasil com 13 milhões de desempregados e 3 anos de forte recessão e pressão inflacionária. Isso atingiu diretamente os motoristas de táxi em todo o Brasil. Isso não é um problema só da cidade de São Paulo. Mas a boa notícia é que a perspectiva já para o último quadrimestre deste ano, Dani, é termos uma economia estabilizada e, com isso, gradualmente, a melhora econômica do país, a eliminação do desemprego, ou seja, o estacionamento do desemprego, que, infelizmente, continua ainda a crescer, embora mais moderadamente, e aí a recuperação dos serviços de maneira geral, onde os táxis serão beneficiados. E ações como essa que nós fizemos de reduzir as taxas para diminuir o ônus dos taxistas, que era aquilo que nós poderíamos fazer nesse momento, e fizemos. E regulamentamos Uber, Cabify, Easy Taxi, 99, para que paguem as suas taxas e que não tenham a facilidade que antes existia, até por força de medidas judiciais, que garantia que os Ubers podiam circular sem o pagamento das devidas taxas pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Prefeito, falando em dinheiro investido e o retorno à população que a gente espera, né? A gestão anterior gastou 220 milhões de reais na revitalização dos semáforos da cidade, segundo o site da CT. Agora surgiu um novo edital que prevê várias ações que já estavam previstas na revitalização anterior, como a instalação de no-breaks e o atendimento em até 2 horas em semáforos com problemas. O que esse edital traz de novo para a gente, prefeito? Bem, traz a continuidade do trabalho. De fato, a Prefeitura fez. Você pode dizer, mas fez mal feito? Não, é que o volume de semáforos é muito grande na cidade de São Paulo. E o serviço tem que ser contínuo, porque você, ao resolver uma parcela de semáforos, faz 200, 300 semáforos, você vai ter mais 3 mil para fazer. Então, nós decidimos intensificar esse trabalho para que, com o no-break e até a mudança de algumas tecnologias na utilização dos semáforos, não tenhamos mais o eterno problema de choveu, embandeirou o sinal. Não podemos conviver com isso. Eu tenho dito ao presidente da CET, ao João Otaviano e também ao Sérgio Aveleda, que é o nosso secretário de Transportes, aliás, 2 valorosos colaboradores, que as cidades civilizadas do mundo, nos Estados Unidos, Canadá, na Europa e na Ásia, chove também e os sinais funcionam. Teve que em São Paulo chove e os sinais têm que parar de funcionar e ficam embandeirados, porque o sistema é ruim, a manutenção não é boa e a tecnologia é ultrapassada. Temos que mudar e melhorar. Vários ouvintes participaram, inclusive várias dessas perguntas foram baseadas em perguntas de ouvintes. Eu quero encerrar com uma pergunta de um ouvinte, é o Lamberto. Ele tem 70 anos e ele quer saber sobre vagas para deficientes idosos. Ele afirma que é um descaso total, ninguém respeita as vagas, não há punição. Ele é idoso e tem uma esposa que é deficiente. Então ele sofre duplamente com esse problema e quer saber se há algum plano da prefeitura para intensificar a fiscalização, leis mais rígidas, onde os infratores realmente arquem com multas ou com uma punição devida. Senhor Lamberto, o senhor tem toda a razão e eu sou solidário ao senhor, e aí no seu caso, duplamente.
Meu pai, já falecido, era cadeirante. Eu vivi essa experiência na minha casa. E era uma pessoa de idade. Então, o senhor tem toda a razão na sua reclamação. As leis existem, mas elas não são aplicadas como deveriam. A fiscalização é tênue, ela tinha que ser mais intensa, inclusive em shopping centers. Ele reclama dos shoppings, dos mercados, e até sobre gerentes, por exemplo, que não querem se indispor com o cliente que é o infrator, e aí fica aquela situação. Quem paga a conta são as pessoas de idade e são as pessoas com deficiência, e que têm as suas vagas ocupadas irregularmente por aqueles que não têm nenhum problema nem outro e não têm sequer educação, porque deviam respeitar a sinalização e as vagas que são destinadas a estas pessoas, inclusive as que têm deficiência, têm a sinalização no veículo. Então, o que falta também, Sônia Bela, é educação para a população, é respeito às pessoas idosas, respeito também, em especial, às pessoas com deficiência. Eu fico triste de ver muitas vezes, Tânis, quando na entrada de um elevador, uma coisa básica, no elevador, você imaginar que as pessoas não tenham a consideração de dar a entrada, o acesso, a preferência a um cadeirante, a uma pessoa de idade, a uma mulher. Entram atabalhadamente, ocupam e muitas vezes até atropelam essas pessoas que sem têm nem mais deixar os outros saírem antes, né? Ainda tem essa questão, né? E é o mesmo problema na saída. Então, é preciso que as pessoas tenham educação e que os pais também eduquem os seus filhos nesse sentido, a utilizarem o respeito às pessoas mais velhas, o respeito às pessoas deficientes, porque se você educar em casa, esse tipo de problema que acontece frequentemente junto a supermercados, shopping centers ou áreas de lazer, onde essa população de idade, e especialmente os que têm deficiência, querem ocupar as vagas que são destinadas a eles, vêm outras pessoas, na maior cara de pau, ocuparem como se aquilo fosse normal. E vêm esses gerentes, ou operadores, ou supervisores de segurança, inibidos de fazer cumprir a lei. Muito bem, prefeito, poderíamos ficar uma hora aqui, são muitos assuntos. Ou muitas. Agradeço a atenção, a presença, tivemos um tempo considerável para conversar também. E até uma próxima, volte sempre. Olha, Daniele, muito obrigado. Eu estive aqui várias vezes durante a campanha, a pré-campanha, depois durante a campanha. Já voltei como prefeito, agora pela segunda vez. Contem comigo sempre. Contem também com o Sérgio Aveleda, que é o secretário de Transportes, o João Otaviano e a equipe da CET, que podem e devem estar aqui frequentemente para prestar esclarecimentos a vocês e aos ouvintes da Rádio Trânsito Caçula de Pelotas. Um bom dia a todos e uma boa semana também. Bom dia, muito obrigada.